Vamos lá, pessoal. Nós vamos estar iniciando a nossa unidade 2 agora. Nós vamos trabalhar gestão da qualidade. Nós já visualizamos na unidade 1 o sistema de gestão ambiental. Então, como estruturar, como formular um sistema, o que compõe as partes do sistema de gestão, né? A estruturação da política, dos objetivos e das metas ambientais, para que a gente estruturasse os programas de gestão. Atrelamos os indicadores de avaliação, ou seja, os indicadores de desempenho ambiental, relacionamos aspectos, impactos, requisitos legais, a estrutura de formulação de uma política ambiental, que é a base para a construção do nosso sistema. E o que nós vamos visualizar agora na gestão da qualidade é algo similar. O mesmo raciocínio de construção que eu tenho para o sistema de gestão ambiental, eu vou impor dentro do sistema da gestão da qualidade. Então não vai ser muito diferente. Você vai traçar uma política, você vai implementar objetivos, você vai trabalhar com metas, vai trabalhar em programas de gestão da qualidade, mas o foco aqui é outro. Dentro do sistema de gestão ambiental, o nosso foco era que nos aspectos ambientais. Qual é a função do sistema de gestão ambiental? Evitar que aquele aspecto cause algum tipo de degradação, algum impacto ambiental e, consequentemente, vá contra algum requisito legal. Quando eu falo de gestão da qualidade, eu estou trabalhando toda a estruturação do cotidiano de uma empresa que está relacionado ao seu funcionamento, ao seu padrão de qualidade. Ou seja, a excelência na prestação de um serviço, de um atendimento, a excelência na fabricação de um produto, para que esse contemple toda a sua demanda, atenda a toda a sua necessidade, que é pautada em quem? No meu público-alvo, no meu consumidor. Então, a gestão da qualidade, ela vai trabalhar processos para melhoria do processo e a melhoria do ambiente de fabricação ou da prestação de um serviço ou de uma atividade, da execução de uma atividade, otimizando cada vez mais esses fatores, ok? Então vamos seguindo. Bem, para a gente começar a discutir um pouco a respeito da gestão da qualidade, é importante que a gente entenda sobre gestão empresarial, ou pelo menos tenha uma noção inicial sobre o que é isso. Então, o primeiro aspecto que a gente vai observar é o que são as organizações. Nós temos aqui unidades sociais ou agrupamentos humanos. O que eu quero dizer com isso? São grupos de pessoas com determinado interesse para a constituição de uma organização, de uma empresa e por aí vai. Então, ela pode ser intencionalmente construída ou reconstruída. O que eu quero dizer com isso? Nós visualizamos uma demanda de mercado. Então, a partir daí, eu vou consolidar um empreendimento, uma organização que possa tentar suprir essa demanda de mercado, essa necessidade do meu mercado consumidor. Isso é o primeiro ponto. É um dos primeiros objetivos que a gente visualiza quando está construindo uma empresa, um empreendimento. Após isso, eu tenho um processo de atendimento ou satisfação de uma necessidade. Isso está atrelado à dinâmica do mercado, à dinâmica da sociedade, dos interesses, à evolução desses interesses. Não quer dizer que eu precise abrir uma organização, criar uma organização, na verdade, inédita. Não. Eu posso ter um nicho de mercado que tem uma determinada necessidade. Tem empresas que, em tese, atendem a esta necessidade, mas não tem diferencial. Ou falta agregar um diferencial ou alguma coisa para melhorar o atendimento a essa necessidade. Então, eu posso constituir uma organização nesse sentido. O ideal é que dentro dessa proposta de estruturação da organização, você comece a ver o que você pode oferecer de diferente do que o mercado já oferece. Se for algo inédito, melhor ainda. Você está na vanguarda do negócio. Mas, dependendo da situação, não vai ser isso. Então, veja qual é o diferencial que você pode oferecer pela sua organização. E o processo de reconstrução quer dizer que você está num processo dinâmico. Você vai modificar as suas ações, os seus
os seus direcionamentos de acordo com o interesse desse mercado consumidor. Você vai se adaptar a essa nova demanda, a essa modificação, esse dinamismo dessa demanda de mercado. E tem como base um objetivo específico, que é atender uma demanda e gerar lucratividade de alguma forma. Ninguém abre uma empresa, ninguém gera um empreendimento com o intento apenas de ser empresário. Não. Sim, vislumbrando a questão da lucratividade. O que eu posso ganhar quando eu atendo essa demanda de mercado? Quando eu tenho esse diferencial aí a ser atendido. Nunca constitui uma unidade pronta e acabada. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos em constante evolução. Principalmente quando você trabalha a gestão da qualidade, que você vai buscar a melhoria contínua, e é um pré-requisito da norma, assim como é da gestão ambiental. É um organismo vivo, dinâmico e sujeito a mudanças de acordo com as demandas de mercado. A partir daí, eu tenho os principais componentes de uma organização que devem ser observados. Então, nós temos recursos humanos, materiais, financeiro, informação, espaço e tempo. Então, de acordo com o processo de evolução das teorias da administração, do que é uma empresa e tudo mais, os focos em termos de prioridade foram mudando. Uma empresa era considerada importante, rica, poderosa, quando ela detinha maquinário e infraestrutura. Então, o patrimônio da empresa era o real valor dessa empresa. Hoje compreende-se que não é assim. Nas atuais teorias da administração, o maior patrimônio de uma empresa são os recursos humanos. Então, tem se dado uma valorização muito maior aos recursos humanos, que é fonte de mudança e de conhecimento e que movimenta a empresa. Os recursos humanos hoje é a principal engrenagem de um empreendimento. Empreendedores, empresários que não têm essa visão estão fadados a ter problema no seu negócio. Quando eu foco e direciono o grau de priorização e de importância a um recurso humano, ao meu colaborador, dou estrutura a esse colaborador para que ele possa trabalhar da melhor maneira possível, eu potencializo as ações desse colaborador e, consequentemente, a empresa só tem a ganhar nesse sentido. Então, eu vou ter recursos, a partir daí, processo de transformação e a divisão do trabalho. E eu tenho como objetivo fabricação de um produto, prestação de um serviço, sucesso da minha empresa e o crescimento, obviamente, da minha empresa, que entra o aspecto econômico. A função central aí é gerar lucratividade. Eu estou criando uma empresa para ganhar dinheiro. Então, eu estou focado nesse sentido. E em termos de objetivos, de maneira geral, para a gente estruturar, o que eu tenho? Quais são as pretensões ou propósitos dessa empresa? Para que eu estou consolidando esse empreendimento? Atendimento de uma demanda, conseguir atender um nicho de mercado, gerar um diferencial de mercado, gerar lucratividade, gerar crescimento para o meu negócio, consequentemente, acúmulo de riquezas. Nós estamos no sistema capitalista, é assim que funciona. Vamos definir a razão de ser e de existir dessa empresa. E aí eu tenho que ter definido os chamados objetivos empresariais, que vão gerar como consequência os objetivos departamentais e como consequência os objetivos operacionais. Aí é a pirâmide da administração: estratégico, tático e operacional. Tá? E a função central da consolidação desses nossos objetivos, desse propósito da empresa e das estratégias que a gente vai estar consolidando, vão servir para aumentar a participação no mercado, aumentar a produção, diminuir custos e elevar a liquidez da empresa. Então, a partir daí, eu agrego quais são os meus objetivos e nas definições, né, das etapas, no estratégico, tático e operacional, visando todos esses fatores e a partir daí a gente ter uma empresa consolidada no mercado. Quando eu consolido esse empreendimento no mercado, o que vai acontecer? Eu tenho que discutir a relação de eficiência e eficácia. Então, só para que a gente entenda, eu vou ter que a eficácia é a realização dos objetivos, a eficiência é a melhor utilização de um recurso para que eu atinja aquele objetivo. Então, nós temos alguns exemplos nesse quadro. Eficiência, ausência de desperdício. O que é que vai ser realizado como eficácia para isso? A capacidade de realizar resultados. O uso econômico do recurso é eficiência. A eficácia é grau de realização dos objetivos.
A eficiência, menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. O que é que eu tenho como eficácia? Capacidade de resolver problemas dessa empresa. Tá? E nós temos aí, né, um autor que é dentro da área da administração, que ele fala sobre papéis gerenciais, o Henry Mixenberg. Ele fala de 3 papéis importantes que tem que ter dentro da empresa. O papel interpessoal, processamento de informação e o de decisão. E a gente vai ver rapidamente cada um deles. Quando eu falo dos papéis interpessoais, nós estamos falando da questão da liderança, onde esse líder tem o papel e tem que ter a capacidade de persuasão, de negociação, motivação e de relações humanas. Ele precisa ser convincente, ele precisa saber negociar no momento certo, ele precisa saber motivar a sua equipe e principalmente ter uma boa relação interpessoal. Por quê? Hoje em dia, o papel de liderança, o papel do gerente, na verdade, está sendo substituído pelo que a gente considera hoje como líder. E o líder, ele lidera através da motivação, ele lidera por exemplo. Não é aquele clássico gerente que só dá ordens e você tem que obedecer. Então, ele está junto com a equipe de colaboradores dele, atuando da melhor maneira possível. Isso é buscar eficiência e eficácia dentro das atividades que você está realizando. Nós temos a figura da proa, que é a imagem do chefe, que é o representante ou das relações públicas. Se eu agrego essa imagem do chefe com um perfil de um profissional com aspecto de liderança, é extremamente positivo para o meu empreendimento nesse sentido. E nós temos um processo de ligação, que é a teia, ou seja, a relação com os pares. Caso eu tenha a liderança e a chefia diferentes, tá? Eu tenho que ter um processo de interligação para negociação. Papéis de processamento de informação. Nós temos o monitor, que é basicamente a troca de informação, ou seja, é quando eu tenho de dentro e fora. O disseminador, que é a circulação da informação de fora para dentro. E o porta-voz, que é a fala oficial, de dentro para fora da empresa. Depois eu tenho os papéis de decisão. Quem é que está à frente dos papéis de decisão? São os empreendedores. O que é que eles fazem? Eles são os planejadores de mudança. Eles é que trazem as ideias, as inovações, diante de uma percepção de mercado. Ou seja, eles avaliam o ambiente interno, que é a empresa, avaliam o ambiente externo e, a partir daí, trabalham nessa questão do empreendedorismo para buscar otimizar ainda mais o teu empreendimento. Quais são, no popular, como a gente diz, quais são as sacadas que eu tenho para ser diferente, para atender uma demanda, para conseguir conquistar o meu espaço nesse mercado consumidor. Isso é um papel do empreendedor. Ele também trabalha planejando mudanças, ele trabalha estrategicamente nesse sentido. Nós temos o controlador de distúrbios, ou seja, aquele que vai amenizar conflitos, crises entre grupos, promover a harmonia e o equilíbrio. Está relacionado à questão do psicólogo organizacional. O que eu tenho dentro da minha equipe de recursos humanos para atuar nessa questão do controle de distúrbios que pode ter no ambiente interno da minha empresa. E o administrador de recursos trabalha tempo, programa o trabalho alheio e autoriza decisões tomadas por terceiros. É quem vai gerenciar de certa forma, e o negociador é aquele que está na linha de frente da empresa com sindicatos, com clientes, com credores e os empregados de uma maneira geral. Dentro desses papéis, eu não necessariamente preciso ter um profissional para cada situação. Eu posso ter um profissional agregando 2 ou mais situações nesse sentido, desde que ele tenha perfil para isso. E aqui nós falamos algumas informações básicas sobre o sistema de qualidade e gerenciamento, utilizando ferramentas de qualidade de uma maneira geral. O que acontece aqui? O que a gente vai ter que observar? Primeiro, as ferramentas da qualidade são as técnicas utilizadas nos processos de gestão da qualidade. Principalmente a partir da década de 50, onde a gente teve aí os conceitos e práticas que se consolidaram cada vez mais das teorias da administração. E dentro dessas ferramentas da qualidade, a gente tem gerenciais que permitem as análises dos fatos para a tomada de decisão, com base em dados, em informação nesse sentido. Tá? E isso é
para aproximar na melhor certeza possível de que aquela decisão é a mais correta para o empreendimento. E aí nós vamos trazer o conceito de qualidade. Ele basicamente significa atender perfeitamente, de forma confiável, acessível e segura e no tempo certo às necessidades do cliente. Por isso que quando eu falei de organizações lá na frente, eu falei que existia o processo de construção e reconstrução. Por isso que eu falei que existe uma dinâmica de mercado a ser atendida. Então, dentro disso, quando a gente agrega a questão da gestão da qualidade, o conceito de qualidade, eu preciso ter esse atendimento condizente, confiável, acessível, seguro e dentro do tempo certo. De acordo com quem? Com a necessidade do meu cliente. Então, é mais do que reforçando a necessidade quando se fala de qualidade, principalmente da gestão da qualidade através da norma de gestão da qualidade, que a gente busca a melhoria contínua, que é exatamente para atender esse dinamismo do meu cliente, do meu mercado consumidor. Então eu tenho o que atende perfeitamente através de um projeto perfeito, de forma confiável, ou seja, sem defeitos, de forma acessível, o menor custo possível de comercialização. Então tem que analisar a questão da precificação desse produto, tá? De forma segura, ou seja, para ter a segurança do cliente, né? E no tempo certo, ou seja, entrega no prazo certo, no local certo e na quantidade certa. Se eu começo a falhar nesses 5 itens, eu posso ter um problema. Agora, claro, nós estamos falando de mercado consumidor de maneira geral, ok? Porque eu tenho determinados segmentos de empresa que fabricam o mesmo produto que eu vou encontrar numa loja comum. Mas ele mantém um padrão, ele mantém um diferencial específico para um determinado público. Ou seja, eu posso também ter um produto que se diferencie para um público C ou para um público B e até mesmo para um público A. Ou seja, é um público muito mais restrito, mas eu tenho um valor de mercado agregado muito maior àquele produto. E isso a gente verifica, por exemplo, quando eu tenho um determinado produto celular. Eu tenho fabricantes diferentes de aparelhos e cada fabricante tem um aparelho para atender um nicho de mercado, um público A, um público B, um público C. Ou seja, eu vou ter aparelhos dentro de uma determinada marca A, que ele vai ser para um público C, ou seja, aparelhos mais simples, preços mais em conta, até aparelhos, como a gente chama, top de linha, com recursos muito mais avançados, com um padrão de qualidade muito maior, mas também com valor agregado extremamente elevado, específico para atender um determinado público, um nicho de mercado muito seleto. Isso funciona, por exemplo, para o celular, como eu falei, mas para qualquer outra linha de produtos. Veículos, a mesma coisa. Você tem do veículo popular ao veículo de luxo. Então eu tenho nichos de mercados específicos para atender. Só que eu tenho que ter, dentro da teoria, da questão da qualidade, contemplar esses requisitos. De atender, de não ter defeitos, de ser acessível, de ser seguro, de ser confiável, de estar no tempo certo atendendo a demanda daquele cliente. Senão eu vou ter problemas com a minha marca, com o meu produto. Isso pode me gerar prejuízos lá na frente. Então, a função central da qualidade é garantir a sobrevivência de uma empresa cultivando uma equipe de pessoas que saiba montar e operar um sistema que seja capaz de projetar um produto que conquiste a preferência do consumidor e a um custo inferior ao do seu concorrente. Se nós estivermos falando de teorias de mercado, né, precificação de maneira geral, então a tendência é você tentar baixar o preço do seu produto, tendo um padrão de qualidade mínimo necessário para atender a demanda e a necessidade de mercado. E aí tem um produto competitivo. Sobre discussão de qualidade, nós temos a base dela: projeto perfeito, fabricação perfeita, segurança do cliente, assistência perfeita, o pós-venda,
que é muito importante, entrega no prazo e baixo custo. Isso está relacionado à qualidade, ou seja, são requisitos para eu ter um produto, a prestação de um serviço ou a execução de uma atividade de qualidade. Ou seja, eu tenho a preferência do meu mercado consumidor, tenho a preferência do meu cliente, que consequentemente me gera maior produtividade nesse sentido, né? E consequentemente maior grau de competitividade para atender o quê? A sobrevivência do meu empreendimento. E aqui nós temos uma evolução sobre a gestão da qualidade. Então, no grau de evolução do seu tempo. Basicamente, eu tinha inspeção, depois eu vou partindo para controle estatístico do processo, ou seja, eu vistoriava a empresa se estava funcionando, estava tudo certo. Então, através do controle estatístico, eu tinha como determinar se um lote específico de fabricação estava com problema ou não. Depois eu vou para a manutenção da garantia da qualidade, a gestão integrada da qualidade total e a gestão estratégica da qualidade total. Tá? Então, em 50 para frente, entra a gestão da qualidade. Na década de 70, a gente pega a gestão integrada da qualidade total, que envolve a garantia de qualidade mais outros aspectos relacionados à, né, operacionalização da empresa e processos produtivos. E na década de 90, a gente tem só um detalhe, quando eu falo de gestão integrada de qualidade total, a gente também fala muito na questão do tático e do operacional. Tomadas de decisões a nível gerencial e que repercutem no operacional. Na década de 90, a gente tem o surgimento da ISO. E assim como eu tenho a ISO de gestão ambiental, eu tenho a ISO de gestão da qualidade total. E ele parte do pressuposto que existe uma necessidade de tomada de decisão a nível estratégico. Por isso que nós estamos chamando de gestão estratégica da qualidade total. Então, a partir do estratégico, assim como na gestão ambiental também eu tenho, né, o comprometimento da alta administração, a gestão da qualidade vai passar a ter. E isso é importante porque lá em cima eu tenho as principais decisões que foram tomadas de acordo com o que é o perfil da empresa, com o que é a política dessa empresa e como ela vai gerar benefícios a partir do momento que desse interesse maior eu implanto a gestão da qualidade. Então ela é estratégica para passar para o tático operacional e chegar na base que é a garantia da qualidade da fabricação do meu produto ou da prestação de um serviço propriamente dito. Então, nessa primeira fase, só para que a gente entenda de maneira mais específica, nós temos a inspeção que ele data da Revolução Industrial até a década de 20. Então, surge da necessidade de se garantir integralmente a fidelidade do produto à qualidade requerida, segundo uma visão da organização. Depois eu vou para o controle estatístico do processo. Selecionar e avaliar uma quantidade significativa de itens processados que representam estatisticamente aquele lote de produção, aquela série de produtos que foram fabricados. Então eu tenho focos em maquinário, materiais, passando por um processo onde eu tenho um método de fabricação para chegar no meu produto e a partir daí fazer uma avaliação mais ampla. Ainda na segunda fase do controle estatístico de processo, nós temos uma subfase chamada de gráfico de controle estatístico. Ou seja, eu tinha um limite superior de controle e um limite inferior. E o ideal é que eu ficasse nessa escala numa média. Então, existiriam variações na produção, mas estatisticamente, se eu permanecesse naquela média, a qualidade do meu produto estava em conformidade para supostamente atender o mercado. Depois eu passo para a inspeção por amostragem, onde eu tiro, né, uma quantidade de produtos do meu lote e eu avalio. Na terceira fase, nós temos a garantia da qualidade, ou seja, da Segunda Guerra até a década de 60. Então, a garantia dessa qualidade ela surge na decorrência da chamada ineficiência das anteriores. Eu não tinha um padrão coerente para inspecionar a questão da qualidade e a fabricação do meu produto. Eram dados que refletiam sim algumas informações, mas não eram extremamente eficientes nesse sentido. Então começamos a buscar meios para intervir no processo que não originassem tantos itens ou produtos fora das especificações.
Eu precisava encontrar, através da garantia de qualidade, manter um padrão que não oscilasse como na primeira e na segunda fase, no processo de fabricação. A função central era essa. A partir daí entra a discussão sobre custos da qualidade, onde eu tenho conceito de que qualidade não se restringia apenas ao chão da fábrica, materialização da ideia vaga de que se tinha sobre qual seria o custo da qualidade, engajamento com os setores da empresa que tivessem relação com esse padrão de qualidade, e foi lançado nessa época de discussão, né, o livro Controle da Qualidade, do autor Juran, onde ele vem exatamente trabalhando essa questão dos conceitos e da relação economia-qualidade. Percebeu-se que, quando eu invisto na qualidade, eu começo a reduzir custo de fabricação e desperdício. O mesmo raciocínio eu tenho quando eu trabalho gestão ambiental. Ao gerenciar o aspecto ambiental, eu evito custos de correção de danos que esses aspectos poderiam causar ao meio ambiente através da gestão ambiental, do gerenciamento e do controle dos aspectos ambientais. A mesma coisa aqui. Só que quando eu falo especificamente de gestão da qualidade, e nessa relação de economia e qualidade, eu estou melhorando a qualidade do meu processo, reduzindo perdas, reduzindo ineficiência do meu processo produtivo. E com isso eu agrego valor. Só que quando você começa a pegar que a qualidade vai trabalhar no processo para melhorar a qualidade, para reduzir desperdícios, e quando eu falo da necessidade também de reduzir a geração de aspectos ambientais, que está atrelado ao desperdício da gestão da qualidade, eu começo a sobrepor informações sobre gestão da qualidade total e gestão ambiental. Perceberam que existe a necessidade de integração, e como eu falei em situações anteriores nas aulas de gestão ambiental, quando eu implanto uma gestão ambiental e vou implantar a gestão da qualidade, alguns requisitos já foram atendidos e vice-versa. Porque existe sobreposição de requisitos e de informações a serem trabalhadas nas duas normas. Geralmente, então, quando eu parto para discutir sistema integrado de gestão, onde eu coloque qualidade e meio ambiente, eu vou para 19.000. Nesse momento, todas as áreas da empresa estão envolvidas no ciclo de vida de um projeto e fazem a sua contribuição significativa com relação à questão da qualidade. Ele passa a discutir a ideia da formulação de sistemas gerenciais que suportassem a qualidade. Então, o que eu começo a trazer à tona aqui é discutir processos para garantir qualidade. Como eu posso melhorar o meu processo? Saindo daquele padrão de apenas verificar estatisticamente como está o meu processo e o que eu posso ou não comercializar dentro do padrão de qualidade mínimo que eu ansejo para o funcionamento da minha empresa e para o atendimento da demanda de mercado. Então, o conceito cresce com o avanço americano de economia mundial, quando empresas estavam em processo de internacionalização e de mudança de perfil estrutural. Ou seja, processo de expansão desses empreendimentos. É o sistema capitalista, então quanto mais expandir, quanto mais você crescer, melhor. E eu começo a observar nesse sentido o que pode estar acontecendo. Saio da ideia clássica da administração de Taylor e Fayol, onde passo para a chamada ideia neoclássica da departamentalização, da estruturação linear e funcional da empresa. Ou seja, eu começo a fragmentar o meu empreendimento para que eu aumente a eficiência dos meus processos e mantenha um alto padrão de qualidade. A partir daí, nós temos a engenharia da confiabilidade, onde nós vamos ter suporte aos projetos, né, principalmente na área aeroespacial e armamentista convencional e nuclear, que destas pesquisas surgiram várias tecnologias que foram agregadas às empresas, né, às indústrias hoje em dia. Apoio à garantia no sentido de se criar a ideia de protótipos, teses, né, testes de vida, de maneira geral. Consciência da confiabilidade e seus múltiplos relacionamentos. Dentro dessa estruturação, a gente começa a travar essas ações. E aí, né, as chamadas ferramentas que foram utilizadas, como a curva de banheiro, engenharia de risco, dentre outras, FMEA, nós vamos visualizar algumas coisas dela,
e buscando o quê? A teoria do zero defeito, onde a ideia, né, de fazer certo da primeira vez, buscar a qualidade através de um esforço conjunto de todos os nossos colaboradores, consolidar todo o conhecimento anterior, trazendo à tona e melhorando esse conhecimento, atualizando esse conhecimento. Só que eu ainda tenho um foco muito restrito e introspectivo dentro dessa visão da empresa. E eu precisava ampliar essa discussão para que eu envolvesse novos fatores, agregasse mais informação e melhorasse ainda mais. É quando vai surgir a gestão integrada da qualidade total. Ou seja, quando eu falo de qualidade, ele tem que ampliar as ações nessa qualidade total a todo empreendimento e não só a área de fabricação, ao processo produtivo em si, mas eu vou melhorar todo o ambiente da empresa. Tá? A partir daí, o que acontece? Surge o conceito do cliente interno. Em decorrência desse fato, verifica-se também que o relacionamento entre organização e fornecedor tem que mudar para um trato entre parceiros e não adversários. Ou seja, eu preciso mudar esse fator de competitividade, essa ideia, na verdade, de competitividade, né? E tratar como adversário para que eu traga isso como um parceiro, como um colaborador que efetivamente está participando do processo dentro do crescimento desse empreendimento. Então, existe um padrão novo de interrelações e de negociações entre as partes para que eu atenda um padrão de qualidade mais eficiente possível. E nós chegamos na gestão estratégica da qualidade total. Então, aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a caracterização como um passo à frente com relação à fase anterior. Eu agrego não só mais a questão só da discussão da qualidade total, mas eu trabalho a parte estratégica, ou seja, o topo de decisões do empreendimento daquela organização passa a ter ser um fator, na verdade, relevante na tomada de decisão. E dele vai derivar toda a gestão da qualidade. E nesse aspecto, nós temos a relação com a gestão da qualidade ambiental. Né? Então, vai privilegiar, além dos clientes internos e fornecedores, mas também buscar se precaver ante a concorrência. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho clientes, no corpo gerencial os meus empregados, recursos humanos, financeiro, contábil, produção, venda, marketing, são os meus fornecedores que vão atender isso, tá? Para atender a satisfação do meu cliente. Mas meu cliente está no início, porque é dele que surge a demanda, e ele está no fim, que é para ele que eu vou escoar toda a minha produção. Então, eu tenho cliente na ponta, nas duas pontas, levando em consideração os fatores de influência externa que eles oferecem ao meu empreendimento, e a partir daí, no gerenciamento, no controle interno, que passa a ser a parte estratégica da qualidade total, eu tenho que observar todo o ambiente da empresa e tudo que é possível de modificação, buscando a alteração do padrão que está hoje para um padrão de qualidade total. Aqui eu tenho uma relação do processo histórico e suas ênfases de maneira mais resumida. Década de 50, com a qualidade de conformidade e a qualidade do projeto, a produção em massa para uma adequação ao padrão. Houve uma revolução das necessidades do consumidor e na década de 60 passou-se à adequação do uso. Consequentemente, nós tivemos a crise do petróleo na década de 70 e a adequação ao custo, para que não elevasse redução de perdas e como eu posso precificar o meu produto para não ter, né, para não quebrar o meu empreendimento. E aí a competição de países recém-industrializados. A adequação ao mercado passa a ser a nova prioridade da empresa na década de 80. E quando eu parto para a década de 90, a adequação à globalização, ou seja, quando as empresas começam os processos de expansão e internacionalização de maneira geral, né? E aí a customização em massa para reduzir custos, ter eficiência na fabricação, atender padrões de qualidade e atender a demanda de mercado. Então essa é a base do que começou-se a discutir. Né? Quando eu falo
Na ênfase da empresa e do cliente, novamente nós vamos década de 50, com adequação padrão, eu tenho a padronização, controle estatístico de processos e a inspeção. Há uma pesquisa de mercado de envolvimento interfuncional, para que na década de 60, através da adequação do uso, haja a equipe de melhoria de ferramentas da qualidade. Na década de 70, adequação do custo, consequência da crise do petróleo, para que eu tenha as ferramentas de benchmark na administração. E aí a adequação ao mercado. Tecnologias da informação e novos modelos surgem da década de 80 para frente para se adequar à globalização, que é a década de 90 para frente do que a gente tem vivenciado hoje. A partir daqui, a gente tem algumas ferramentas da qualidade, que são aplicadas na gestão da qualidade total. O brainstorming, vocês já conhecem isso, inclusive, da parte de avaliação de impacto ambiental, né, que é a chamada tempestade de ideias. Então, nós temos aqui, é um processo em que um grupo de indivíduos emite ideias de maneira livre, sem críticas, no menor espaço de tempo possível. São formados em média de 5 a 12 pessoas, né, com participação voluntária. E o propósito central do brainstorm é o quê? É verificar e detalhar ideias, tá, com um certo enfoque, que sejam originais, que tenham uma atmosfera sem inibições, e vamos buscar na diversidade de opiniões um processo de criatividade que possa se adequar aos rumos que a empresa está buscando. E a partir daí a gente trabalha isso como uma ferramenta para o desenvolvimento de equipes. Ele é o início do processo como ferramenta de gestão da qualidade. Essa tempestade de ideias permite trazer à tona diversos pensamentos e a partir daí, com as outras ferramentas, você vai filtrando e trazendo o que realmente interessa para o cotidiano da empresa, o que mais se adequa para a realidade da empresa. Não é simplesmente sair trabalhando na tempestade de ideias e achar que tudo que foi colocado lá vai ser atendido. Não é assim. Você tem que passar por um funil, por uma filtragem, trazendo o que for melhor para aquele momento. Nós temos algumas características. É a capacidade de autoexpressão da equipe, dos indivíduos da equipe, na verdade, né? Liberação da criatividade, capacidade de aceitar e conviver com diferenças, ausência de julgamento prévio, registro de ideias, capacidade de síntese, delimitação do tempo, ausência de hierarquia durante o processo. E temos as fases de clareza e objetividade na apresentação dos assuntos, geração e documentação de ideias e análise e seleção de ideias. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter informações e eu preciso tabular essas informações, trabalhar essas informações para verificar o que pode ser aproveitado